A gente, pô, teve várias paradas legais na minha carreira. Primeira operação com navio de grande porte em Manaus. Quando o Rio de Janeiro foi pra lá, eu tava. O Rio de Janeiro passou assim, ó. No limite mesmo do Rio Amazonas, chegando a Manaus. E sem contar que a operação de 94, você tinha que 2 anos de marinha? 3 anos? Tinha 2 anos. E já tava operando. Operando. Não, mas a gente antigamente tinha muita operação, cara. Isso tinha autonomia? Te dava liberdade pra tropa operar? Tinha autonomia. Cara, naquela época ainda tinha um resquício do governo militar, né? Então, os militares, eles... Cara, eu vou te falar que o militar naquela época era um militar extremamente profissional. Não tinha exagero. E o cara sabia o que fazer. E além de tudo, era valorizado. Até a mídia... Cara, eu lembro que tinha um cenário de um batedor, infelizmente já falecido, Melo. Ele segurando o cara pela boca, que assim, ó. Assim. Aí na mídia, no jornal o Globo, tava assim, ó. Fuzileiro naval. Botou assim, ó. Fuzileiro naval verifica se o traficante esconde alguma droga embaixo da língua. Agora, tu imagina hoje o cara segurando o cara assim. Meu braço é grande, meu irmão. O Melo tinha um braço desse tamanho, cara. E, cara, mas era muito legal, cara. Assim, o fuzileiro daquela época. Salário. Pô, o salário era muito bom. A gente ganhava bem na época. Assim, a gente tinha um bom salário, né? O custo, em relação ao custo de vida, né? O fuzileiro, ele tinha um bom salário, né? A gente veio caindo aí depois com o tempo, mas na época que eu entrei, pelo menos pra mim, eu considerava um bom salário, né? Aí como é que foi essa experiência ali como novo, vibrando, fazendo parte de uma tropa que o senhor queria fazer nessas diversas operações que o senhor fez? Como é que era na época pra você? Cara, era uma mistura de duas coisas. Uma de ensinamento, né, que eu aprendia muito com os caras mais antigos, os caras ensinavam mesmo. E outra de formação do militar que eu sou hoje, né? Vou dizer assim, do operador que eu sou hoje, que eu trabalho fora aqui, operando aí, né? Vocês sabem. Isso que eu queria, você já teve despertou esse interesse já de se especializar nessas áreas desde lá ou foi depois de algumas experiências? Cara, na minha época, não é igual a época de vocês, né? Vocês têm um acesso à informação muito grande. Antigamente você ouvia falar, por exemplo, de alguma coisa dos Estados Unidos pela Globo, né? Pela televisão. Você não tinha uma internet, um telefone, você não tinha como pesquisar. Então eu gosto muito de ler, e eu lia muito, né? E... Enfim, eu passei a me inteirar de vários livros, comecei a ler, estudar, entender como funcionava. Na época, para você ter noção, hoje nós temos o BOP, na época era o COI, era um comando de operações, nem um comando, era uma companhia de operações especiais, né? Então não tinha muita técnica de divulgar. Antigamente o pessoal fazia as coisas às vezes na brabeza mesmo, né? O pessoal não tinha, por exemplo, hoje você dá muita ênfase à troca de carregador, transição de arma, aquisição de alvo. Antigamente você não tinha isso, né? Antigamente você não via a técnica de troca de... Hoje eu sei fazer a técnica de troca de carregador pro FAL. Ela é similar do AK-47. Mas antigamente você não tinha isso, né? E isso é uma coisa que salva vidas até, entendeu? Numa troca de tiro, você defar tua arma sem munição, cara. É inconcebível isso. Um militar que seja, ele tem que trocar o carregador dele rápido, ele tem que saber sanar pane rápido. Antigamente não tinha isso, né? A gente não tinha essas coisas. Era mais, vamos dizer assim, nós éramos uma tropa profissional pra época. Sim. Pra época a gente era muito profissional. Hoje em dia, o fuzileiro hoje em dia é muito profissional. O fuzileiro, ele sempre norteou isso, entendeu? Eu tenho orgulho de ser um fuzileiro naval, né? Falo isso para todo lugar que eu vou. Vocês sabem muito bem que eu dou aula em vários polícias, dou aula lá fora. Lá fora você é muito valorizado por ser fuzileiro. Fora dos Estados Unidos, para os países da Europa, México, países sul-americanos, que lá fora, por exemplo, países sul-americanos é chamado, não é fuzileiro naval, é infante de marinha, né? Já fiz intercâmbio lá, deve saber. É infante de marinha, né? Então, lá na Inglaterra, Royal Marines, né? E vou dizer para vocês, a gente não perde em nada para eles. Em nada. A única coisa que os caras têm amado que a gente é logística. Mas a gente não perde nada. Só que, aí eu vou falar, né, no decorrer da carreira, como a gente estava falando, o CFN veio sofrendo modificações, né? Equipamento, aí veio os M16, aí chegou a Mini-Me.
Olha aí. Né? Porque a gente usava o FAP. Porra, na época, cara, eu sou tão velho, né? Que eu falo que eu sou tão velho, que a gente usava o canhão 106 sem recurso. Vocês já viram isso? Vixe, Porra, Maria. não, né? Sério. HEAT,